para formatar coisas novas. Então, o incômodo do debate é natural. Alguém perguntava, mas lá o maior sindicato do país, como é que pensa sobre isso? Diferente de vocês. Até porque eles pensavam que Fundeb não era para eles. Eles pensavam que a lei do piso não ia atingir os estados ricos. Você se lembra, Chico? Todo mundo dizia lá, olha, não, isso aí é só para estado pobre, não é para... Ora, Rio Grande do Sul não está conseguindo cumprir a lei do piso. É estado pobre? São Paulo, o estado, não cumpre integralmente a lei do piso por causa da composição da jornada de trabalho. Ora, aquilo que eles pensavam preconceituosamente, que era só para o Nordeste, estado pobre, dependente da União, é falso. O que significa que nós temos muitos ajustes a serem feitos em nível nacional e com orientação nacional, e que valem para o estado mais empobrecido e para o estado mais enriquecido da nação. É isso que veio sendo orientado como debate nacional com a emenda 53 e com a emenda 59. Recuperar a expressão Sistema Nacional de Educação, com a capacidade articuladora, regulamentadora e coordenadora, as três expressões utilizadas pelo Dermeval Saviani, é essencial. Nós estamos no caminho correto, mas ainda falta trecho para fazer. Portanto, quando alguém lembrava aqui a expressão utopia é isso mesmo, ela é extremadamente exigente, porque cada vez que eu estou mais perto dela, ela se apresenta um pouquinho mais longe do que eu imaginava. E isso é bom, é parte da nossa insatisfação. Há quem lá em Bretton Woods imaginava que a cidade dos homens resolveria todos os problemas que nós viveríamos o paraíso logo depois da Guerra do Vietnã. Isso não se consolidou. Como houve nos anos 90, quem disse que o fim do Muro de Berlim era o fim da história. Isso não se confirmou, porque a contradição é que move a história. Portanto, abraçar a luta do piso, abraçar as dimensões da carreira, como nós falamos aqui, que seja atrativa, que valorize, que seja estimulante, foi uma outra palavra utilizada aqui entre nós, significa rigorosamente trabalhar no horizonte utópico, porque os níveis de atratividade, de satisfação com o qual nós vamos avançando em sociedades contemporâneas, são níveis cada vez mais exigentes, e nós temos direito a essa exigência. Portanto, não acredito que nós tenhamos o fim da luta, como disse aqui, mesmo com o próximo passo. Agora, o próximo passo não será dado se nós não nos apresentarmos neste. A gente tem que se apresentar nesse para dar o próximo. E acho que é aí que vai o grande valor da discussão que estamos fazendo aqui. Vai haver quem queira fazer o discurso rasteiro? Vai. E quanto mais próximos de período eleitoral, mais rasteiro eles tenderão a ser. Eu estou falando de período eleitoral, inclusive, para a entidade sindical. Não estou falando só de eleições de prefeito, governador, vereador, deputado. Estou falando, inclusive, nas eleições sindicais. Vão aparecer os discursos rasteiros. Qual é a nossa tarefa? Ficar rastejando? Nossa tarefa é dar um outro patamar para esse discurso. Não temer o rasteiro, enfrentá-lo, dar a conhecer de que é rasteiro, portanto, deixar claro que é um discurso rasteiro, que é um empobrecimento do debate, que não contribui com a luta nem com o avanço, e, ao mesmo tempo, que nós não tememos fazê-lo, em qualquer que seja o cenário de disputa. Eu não conheço direção sindical que não fez disputa pública que teve êxito na sua oposição. Só consegue ganhar quando tem oposição se a disputa for pública, de conhecimento da categoria. Se não for de conhecimento da categoria, o discurso mais rasteiro, às vezes, ganha com maior facilidade. E eu percebi aqui, pelas diversas intervenções, que essa disposição de vocês é inquebrantável. Portanto, vocês estão com uma disposição de fazer a disputa para valer. Penúltima consideração que eu quero falar aqui. A Vera nos recomendou um discurso de serenidade e apontou a necessidade de uma mesa nacional. Quem for observar a trajetória que eu deixei na Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino no âmbito do MEC, vai observar que o ponto principal de composição para o Sistema Nacional se chama Mesa Interfederativa, com efeito vinculante, com normatização básica e com negociação salarial de carreira. Se isso não ocorrer, como resultante do Plano Nacional de Educação, nós estaremos desrespeitando o preceito constitucional. Portanto, vai na direção correta o debate que vocês estão levantando aqui.
E aquilo que a Vera trouxe como experiência do SUS vai aparecer na nossa categoria, companheirada. Vai aparecer quem queira ser diretor de escola por concurso, porque o salário de diretor por concurso é melhor do que o enfrentamento do debate democrático e conflituoso no interior das escolas, por exemplo, para a eleição de dirigentes. Vai aparecer alguém que, se intitulando como especialista, não queira ter a mesma carreira de quem é professor ou professora do nível médio da escola normal. Vai aparecer quem acha que a valorização é só para docente, que não incorpora os outros profissionais da educação. Nós temos de nos preparar para isso que vai aparecer também. Mas o que vai aparecer não pode nos assustar, de modo a que a gente não faça o debate, nem o enfrentamento, nem a proposição, que sempre leva o nível de risco muito elevado. Portanto, eu ouso aqui, na minha condição de aprendiz, de não estar mais disposto a ser caçador de mim. E ainda que alguns digam que eu possa ser louco, eu não renuncio à condição de ser feliz, e percebi que isso aqui é coletivo, não é uma disposição só pessoal, de fazer algumas indicações para a gente prosseguir o estudo. Duas eu já falei textualmente aqui. Conhecer os 2 projetos de lei que tramitam na Câmara, apensados sobre esse tema, o da deputada Fátima Bezerra, eu já até esqueci o número, mas acho que alguém já anotou, né? 2.826 de 2011, e o da deputada professora Dorinha, que é o 1.287 de 2011. Esses 2 projetos polarizarão na Câmara, na Comissão de Educação, o tema na Câmara. E o outro que está no Senado, está na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o da federalização da carreira do senador Cristóvão Buarque. Recomendo a leitura e o comparativo deles para que a gente saiba exatamente o que é interpretado quando a gente usa a expressão federalização. Segunda recomendação, já foi feita aqui na abertura, pelo Helder, quando expôs os objetivos do coletivo desse ciclo de debates que se inicia, que é o estudo de alguns textos, eu vou sugerir mais de um, daquele compêndio que a Unesco promoveu sobre federalismo e educação no Brasil. Então, lá, um dos textos de referência relata a experiência de Mato Grosso, eu sou um dos coautores desse texto, onde nós escrevemos na Constituição Estadual Sistema Único de Educação. Portanto, lá tem uma distinção, é a única Constituição estadual que menciona Sistema Único de Educação, nenhuma outra tem isso. Desenhamos na forma de lei complementar a lei orgânica dos profissionais da educação básica, que é única, a carreira é idêntica para professores e funcionários especialistas, é o mesmo estatuto de carreira. A condição de profissionais, e notem, é o mesmo piso salarial profissional. O funcionário que tiver ensino médio, qualificação técnica, tem direito ao piso salarial profissional que tem o professor de nível médio e magistério. Jornada equivalente, ambos têm 30 horas de jornada semanal. E Mato Grosso, vocês vão ver, é um estado que cumpre o piso integralmente, na jornada de trabalho, nas condições de carreira, com o vencimento inicial da carreira, estendida aos funcionários. Não é apenas... E vocês vão ver, na tabela que da cartilha aparece, ele está exatamente no limite do valor aluno-ano. Todos os anos, vocês podem olhar aqui, na cartilha aparece Mato Grosso. Está dentro do valor médio que é praticado no Brasil. Portanto, não é nenhum estado super rico, com super arrecadação, com excedente.